Fala galera do canal Os Vilões, vamos continuar nosso vídeo recriando um jogo Pong. Se você caiu aqui direto, saiba que tem uma parte 1 do vídeo que a gente explica alguns conceitos e começamos a fazer o nosso jogo. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição e você também pode clicar no card aqui em cima. Nós já desenvolvemos uma tela com uma bola no centro que se movimenta. O link para o GitHub com o código também vai estar na descrição e vamos partir daí. Vamos começar nossa parte 2 fazendo uma pequena refatoração no nosso código. Refatorar o código é reescrever ele sem mudar a funcionalidade, pensando em melhorar desempenho, manutenibilidade, enfim, outras coisas também. A primeira parte é usar uma notação mais resumida nessa adição das variáveis de posição aqui. Podemos, ao invés de escrever que posição x é igual a posição x mais uma variável, velocidade aqui no caso, a gente pode reduzir isso colocando que posição x, a operação que nós queremos, somar, diminuir, multiplicar, dividir, depois o símbolo de igual e o valor que nós queremos. Então ficaria posição x mais igual velocidade. Isso vai ter o mesmo resultado, mas o código fica um pouco mais enxuto. Outra coisa que nós deveríamos fazer era controlar a posição dos nossos objetos, no caso aqui da nossa bola, com vetores. Isso nos dá maior capacidade caso quiséssemos, por exemplo, aplicar uma outra força na bola, como uma gravidade, um efeito de vento, enfim, qualquer coisa. E eu não vou fazer isso aqui para tentar deixar o nosso programa mais simples e reduzir o vídeo, para ele não ficar tão extenso. Porém, a gente vai fazer isso em outro vídeo, que a gente vai brincar com a física nos nossos objetos. Bora parar de falar um pouco e bora codar. Existem inúmeros paradigmas de programação. A orientação a objetos é um deles e é a forma como nós iremos desenvolver o nosso jogo. Nessa metodologia, o desenvolvedor olha para o programa e tenta observar objetos que fazem parte dele. No nosso caso, temos no mínimo dois objetos: a nossa bola e o nosso jogador. Depois que identificamos os objetos, nós iremos codificar eles pensando em suas características, que tipo de ação que eles podem executar e como eles vão interagir entre si. Só frisando que existem livros completos sobre orientação a objetos e, logicamente, a gente ficará longe de esgotar esse assunto, até mesmo porque não é nem o objetivo do nosso vídeo. Mas, como sempre, qualquer dúvida que ficar, pergunta nos comentários, tá legal? Vamos seguir. Então vamos lá, vamos começar com a nossa bola. Quais as características que nós podemos pensar para ela? Ela de repente vai ter uma cor, ela vai ter um diâmetro, ela vai ter uma posição X, uma posição Y na tela. E vamos agora pensar quais ações ou funções a gente pode pensar de início que ela vai executar. Ela se movimenta na tela e ela é desenhada na tela também. Com esse rascunho do nosso objeto em mente, vamos codificar ele. Daí vem o primeiro detalhe: nós não codificamos o objeto, nós codificamos o que seria um modelo do objeto. É como se fosse um molde desse objeto, com o qual a gente pode fazer quantos objetos quisermos dentro do nosso programa. Para fazer esse molde, entre aspas, nós utilizamos a palavra-chave class e o nome do nosso molde. No nosso caso, vamos descrever aqui em cima, vamos escrever class, bola, abre e fecha chaves. Aqui dentro das chaves, então, vamos definir como será o objeto que será criado por esse molde, entre aspas. Como a gente falou antes, ele vai possuir posição X, posição Y, também ele vai possuir uma velocidade X, uma velocidade Y e também vai possuir um diâmetro. Antes de cada uma dessas características, a gente coloca essa palavra-chave this. Só acredita em mim, não fica pensando muito nisso agora. E vamos continuar. Quais ações esse nosso objeto bola vai poder executar? Ele vai se desenhar na tela. Então a gente faz dessa forma, porque ele é uma função. Também ele vai se movimentar na tela. Pronto, o nosso primeiro molde da bola, a nossa classe bola, está pronta. Existem alguns detalhes aí, mas vamos com calma. Se a gente quiser criar um objeto bola a partir do nosso molde, da nossa classe bola, a gente deveria utilizar a palavra-chave new. Então a gente faria alguma coisa mais ou menos assim. A gente colocaria aqui uma nova bola. E esse objeto vai ficar guardado, por exemplo, numa variável chamada bola1. Então a gente faria alguma coisa mais ou menos assim: bola1 é igual a new bola. Quando a gente faz isso, criando um objeto com a palavra-chave new, por baixo dos panos,
o JavaScript tenta rodar uma função que toda classe do JavaScript tem que ter, que é a função constructor. Se a gente tentar rodar o nosso programa sem essa função constructor, a gente vai ver um erro. Então, vamos criar a nossa função constructor dentro da nossa classe bola, e é dentro dessa função que a gente tem que colocar todas as características do nosso objeto, que são estas variáveis aqui que nós criamos. Vamos criar a função constructor e colocar todas estas variáveis dentro dela. Vamos aqui botar um valor. Por enquanto vamos botar 0 só para não ficar sem valor, tá bom? E agora, se a gente tentar rodar o nosso programa, ele vai ao menos rodar. Viu? Na realidade, a única coisa que a gente está fazendo com a nossa classe bola, por enquanto, é criando um objeto dessa classe bola. Mas a bola que a gente viu ali andando na tela, ainda não estamos utilizando esse objeto. A gente vai fazer isso agora, porque a gente ainda tem um caminho a trilhar. Vamos agora começar a implementar melhor as funções da nossa classe bola. Vamos começar com a função desenhar. A gente já sabe que para desenhar a nossa bola na tela, é esse pedaço de código aqui. Então vamos tirar ele daqui e vamos botar aqui dentro de desenhar. Então, ao chamar a função desenhar, a gente vai fazer um círculo. Aí vamos utilizar esse aqui, this posição x. Ctrl C, ou seja, vamos desenhar um círculo na posição x aqui definida, na posição y aqui definida, e com qual diâmetro? Com esse diâmetro aqui, tá bom? Vamos lá, vamos mudar tudo aqui. Vamos aqui agora colocar as variáveis direto. A nossa bola vai começar, como a gente sempre fez, no meio, em x, no meio da nossa tela. Em y, também no meio da nossa tela. E qual é a velocidade que a bola vai caminhar em x? Vamos colocar aqui uma velocidade um pouquinho mais rápida. Vamos botar 5 pixels a cada vez que ela é chamada em x e também 5y. E o diâmetro, vamos colocar aqui o diâmetro de 20. Ou seja, toda vez que a gente criar uma bola, e na programação o termo de criar uma bola utilizando uma classe é instanciar. Então, toda vez que a gente instanciar uma bola, o JavaScript vai chamar essa função constructor, vai criar essas variáveis dentro do nosso objeto, colocando esses valores. E além disso, nós estamos aqui definindo como essa função desenhar vai funcionar. Como é que ela vai funcionar? Ela vai desenhar um círculo, isso aqui a gente já viu no vídeo anterior. Isso é uma função disponibilizada pelo próprio P5. Ela vai criar um círculo nessas posições e com esse diâmetro. A nossa função desenhar é basicamente isso. Vamos fazer logo aqui também a nossa função movimentar, porque a gente também sabe que movimentar é basicamente este código aqui, só que com, né, o this ponto posição x. Aí aqui vamos fazer aquela refaturação que a gente falou, tá? Posição x é igual à própria posição x mais a velocidade x. Vamos fazer a mesma coisa com y. Posição y é igual a posição y mais velocidade y. Com isso, nós já implementamos o método constructor, que é o método obrigatório, já definimos as características da nossa classe bola, já definimos a função desenhar, já definimos também a função movimentar desse mesmo objeto. Vamos adaptar aqui o nosso programa então, para que a gente agora utilize a nossa classe bola para criar um objeto bola e que esse objeto bola ande na nossa tela como a gente tem feito até aqui, mas agora utilizando todo o paradigma orientado ao objeto. A gente já não precisa disso aqui, por quê? Porque essas variáveis estão dentro do nosso próprio objeto quando a gente instanciar ele. Então aqui na função setup, a gente vai criar uma tela de 400 por 400, a gente não precisa disso aqui também mais, tá bom? Vamos deletar. Ou seja, em setup a gente está criando uma tela de 400 por 400 pixels. A gente está criando uma nova bola. Quando a gente faz isso, o JavaScript por baixo dos panos roda esta função aqui. Essa função cria uma variável chamada posição x e coloca dentro dela o valor da tela dividido por 2. No nosso caso é 200. Ela faz a mesma coisa com a posição y, ela cria também a velocidade x, coloca o valor de 5, e cria a velocidade y e coloca o valor de 5, e também cria o diâmetro e coloca o valor de 20. Isso tudo é feito assim que a gente roda esta linha aqui. Logo depois, o P5 começa a rodar a função draw. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa bola 1
e vamos desenhar ela na tela. Como é que a gente faz isso? A gente coloca um ponto após o nome da variável que guarda esse objeto, né, que nós criamos aqui em cima, e chamamos qualquer função dessa aqui que nós criamos. Vamos botar a função desenhar. Depois disso, a gente quer que a bola 1 se movimente. Então vamos chamar a função movimentar. Com isso, a gente deve conseguir o mesmo resultado que nós tínhamos antes, só que agora o nosso programa está todo orientado a objeto. Vamos tentar? Ah lá. Viu? Eu vou rodar novamente porque o nosso programa agora está fazendo com que a velocidade seja maior. Legal, né? Sucesso! O nosso próximo passo agora no desenvolvimento do nosso jogo é fazer com que a bola não fique saindo da nossa tela. Ou seja, toda vez que ela bater em alguma das bordas, a bola vai voltar para dentro. É como se ela estivesse quicando nas nossas bordas. Como a gente pode fazer isso? Criando uma função dentro da nossa classe bola. Ou seja, criando uma ação da bola. Vamos chamar essa função de checar bordas. Tá legal? E o que essa função vai fazer? Ela vai verificar qual é a posição da nossa bola e vai testar para saber se a nossa bola está nos limites da nossa tela, tanto na parte superior e inferior em Y, como na parte esquerda e direita em X. Como é que a gente faz isso? Vamos testar. A gente fala se a nossa posição X... Vamos testar primeiro na esquerda. Vamos testar se a bola está saindo para a esquerda. Ou seja, se a nossa posição de X menos o nosso diâmetro da bola, porque como a gente já falou, essa posição X é do centro da nossa bola, então a gente tem que tirar metade do diâmetro para que dê a impressão que ela está quicando, né? Então vamos lá, se a posição X menos o diâmetro dividido por 2 da nossa bola for menor ou igual, isso aqui é o sinal de menor ou igual, ou seja, se a bola tiver com a posição X numa posição menor ou igual a 0, quer dizer que ela está no canto esquerdo da nossa tela. Então o que a gente vai fazer se isso acontecer? A gente vai mudar a nossa velocidade X. Como que a gente vai fazer isso? A gente fala que a velocidade X vai... A gente fala que a nossa velocidade X vai ser multiplicada por menos 1. Aqui é um pouco de matemática básica. Se qualquer número, por exemplo, vamos falar que seja o número 10. 10 multiplicado por menos 1, ele é igual a menos 10. E menos 10 multiplicado por menos 1 é igual a 10. Ou seja, quando a gente multiplica um número qualquer por menos 1, a única coisa que a gente está fazendo é mudar o sinal dele, de positivo para negativo. E no nosso caso aqui, quando a gente muda a velocidade x, a gente deixa, por exemplo, se a bola está indo para a esquerda, a nossa velocidade x é negativa, porque ela está tirando valores da nossa posição x da bola. Quando a gente multiplica esse valor de velocidade x por menos 1, agora o que era negativo se torna positivo. Então, ao invés de diminuir os valores da nossa posição da nossa bola, ele começa a aumentar os valores em x da nossa bola. Ou seja, na nossa tela, quando a gente diminui o valor de x, a nossa bola anda para a esquerda. Quando a gente aumenta o valor de x, a nossa bola anda para a direita. Se a gente for pensar da mesma forma em y, quando a gente diminui o valor de y, a nossa bola sobe. E quando a gente aumenta o valor de y, a nossa bola desce. Entendeu? Então quando a gente chega no canto esquerdo da nossa tela, se a gente quer que a nossa bola quique, a gente tem que começar a fazer com que a bola não ande mais para a esquerda, ou seja, que ela não ande mais diminuindo o valor de x, e sim que ela comece a aumentar o valor de x. E é isso que nós fazemos com esta operação. Ou seja, se a nossa bola chegou no canto da esquerda, agora ela vai começar a andar para a direita. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Se a posição x da nossa bola mais o diâmetro dividido por 2 da nossa bola for maior ou igual que a largura da nossa tela, quer dizer que ele já chegou ao canto direito. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer aqui a velocidade x vai ter o seu valor, vai ter o seu sinal modificado. Aqui ficou, né, um a mais, vamos tirar. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa agora com y. Se a posição y da nossa bola, vamos pensar na parte superior, menos o diâmetro dividido por 2 da nossa bola for menor ou igual a 0, a gente vai novamente, deixa eu voltar aqui,
nós vamos novamente mudar a velocidade. Só que agora a gente vai mudar a velocidade de y vezes igual menos 1. E vamos fazer esse mesmo teste agora do outro lado. Se a posição y mais o diâmetro da nossa bola dividido por 2 for, aqui faltou, né, colocar menor ou igual a 0. Se ela, aqui agora voltando aqui, se isso for maior ou igual à nossa altura da tela, quer dizer que ele está querendo sair da tela. Então vamos novamente mudar a direção da nossa bola. Pronto. Checar bordas está pronto. A gente pode melhorar isso aqui, tá? Fazendo uma condição aqui que abranja mais opções. Mas vamos deixar assim, que eu acho que assim fica mais fácil de vocês olharem e entenderem. Mas vamos lá então. Aqui ficou faltando fechar as aspas daqui de cima do método checar bordas. A nossa bola, o que ela faz? Ela se desenha na tela, depois ela se movimenta. Depois que ela se movimentar, a gente tem que testar, ou seja, chamar bola 1, e a gente tem que checar as bordas para ver se ela chegou em uma das nossas bordas. Então, checar bordas. Com isso, em tese, a nossa bola agora está confinada dentro da nossa tela de jogo. Ela vai ficar quicando nas bordas. Vamos testar? Olha que legal, viu? Só que a gente vamos só fazer uma alteraçãozinha aqui, porque o valor de velocidade x e de y é sempre igual. Então a nossa bola sempre vai acabar andando na diagonal. Vamos mudar aqui um detalhe do nosso programa para que isso seja aleatório. Vamos utilizar aqui uma função do P5, que é a função random. Isso quer dizer que é uma função que retorna um número aleatório. E aqui dentro a gente pode colocar, por exemplo, entre colchetes, quais números que a gente quer que seja sorteado. Vamos colocar aqui menos 5, menos 3, 5 e 3. Vamos botar assim na ordem, né? 3 e 5. É melhor assim. Ou seja, essa função random vai aleatoriamente escolher um desses 4 números quando a nossa função constructor for chamada. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Agora vamos rodar nosso programa. Você vai ver que ele vai estar aleatório. Vamos lá. Agora, de uma maneira aleatória, uma velocidade foi colocado em X e uma outra velocidade diferente foi colocada em Y. Por isso que acabou dando essa impressão da bola não ficar andando só na diagonal. Ela agora está andando, né, por toda a tela e você vê. Ela está sempre checando se ela está numa borda ou não. E quando ela vê que ela está numa das bordas, ela muda o sentido do seu movimento. A gente está começando a ter uma cara de jogo aqui, mas está faltando os jogadores, né? Vamos agora fazer a classe, ou seja, o modelo do jogador. Você já sabe, a gente utiliza a palavra-chave class e o nome da classe. No caso, eu vou usar o nome jogador. Eu vou aqui clicar do lado, tá, para fechar a nossa classe bola. E embaixo da nossa classe bola eu vou fazer a nossa classe jogador. Class jogador. Abre e fecha a chave. A gente já sabe, a gente tem que fazer a nossa classe constructor. É obrigatório, não tem jeito. E dentro da nossa classe e dentro do nosso método constructor, a gente coloca as nossas características. Como a gente sabe, nós teremos 2 jogadores na nossa tela, o Player 1 e o Player 2, que serão retângulos, né? O Player 1 fica na esquerda e o Player 2 fica na direita. Então o nosso objeto vai ter que saber se ele é o Player 1 ou se ele é o Player 2. Por isso, uma das características do nosso objeto eu vou chamar aqui de ID, tá? This.id. Tá legal? E esse ID vai guardar se o jogador é o Player 1 ou se é o Player 2. Não se esqueça de colocar o this antes, tá legal? Temos também a altura do nosso jogador, do nosso retângulo. Também teremos a largura do nosso retângulo. E como a gente também fez com a bola, o nosso retângulo também vai ter uma posição X e também vai ter uma posição Y. Também vai ter uma velocidade X e uma velocidade Y. Na realidade, ele vai ter só velocidade, né? Só velocidade Y, porque ele não vai andar na nossa horizontal, ele sempre vai andar na nossa vertical. Já vamos também colocar aqui que a gente sabe que o nosso jogador ele vai ter que se movimentar na tela. Então já vamos criar aqui um esboço da nossa função movimentar.
E também já sabemos que ele vai ter que ser desenhado na tela. Vamos aqui também criar um esboço da nossa função desenhar. Agora é uma pergunta: como é que o nosso objeto vai saber se ele é o player 1 ou se é o player 2? A gente vai ter que falar isso quando a gente estiver criando ele com a palavra-chave new. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai passar essa informação pelo que a gente chama de parâmetro. Lembra que eu falei que a função construtor é sempre chamada pelo JavaScript quando a gente está criando um objeto com a palavra-chave new? A gente pode passar informações para essa função e qualquer outra função na realidade, colocando um valor dentro do parênteses dela. Isso é chamado de parâmetro. Mas, para isso ser possível, nós temos que deixar a função preparada para receber esse valor, colocando na classe que ela vai receber um valor. Então vamos lá na classe jogador, tá legal? Eu acho que é mais fácil a gente mostrar do que só falar. Na função constructor, dentro do parênteses dela, vamos simplesmente dar um nome para a variável que vai receber o valor que a gente vai passar quando a gente estiver criando o nosso objeto. Vamos colocar, por exemplo, o nome de tipo J, de tipo jogador, tá legal? Dentro da função constructor, a gente vai falar que o ID do nosso jogador, ID, é igual ao tipo J, que vai ser o valor que a gente vai passar quando estiver criando um objeto da nossa classe jogador. Então, quando a gente criar o nosso jogador, a gente vai fazer assim. Vamos aqui embaixo na função setup, que a gente vai criar o nosso jogador. Então, a gente vai chamar de jogador 1 é igual a novo jogador. E entre parênteses, a gente vai falar se esse é o jogador 1 ou 2. Vamos botar aqui, ó, número 1. Quando a gente fizer isso, o JavaScript por baixo dos panos vai pegar esse valor, vai chamar a função constructor botando esse valor aqui dentro. O 1 vai estar aqui dentro. E ele vai chamar o this.id é igual a 1. Pronto. O nosso objeto jogador 1 vai ter como ID o número 1. Vamos fazer a mesma coisa com o jogador 2? Jogador 2 é igual a new jogador 2. Pronto, criamos dois objetos jogador, sendo que um deles tem dentro dele o ID 1 e o outro tem dentro dele o ID 2. Vamos agora desenhar esses jogadores na tela? Vamos antes complementar aqui as nossas variáveis. A altura, vamos colocar a altura, o valor de 20. Na largura do nosso retângulo, como eu falei, o nosso jogador vai ser um retângulo. A largura vai ser, por exemplo, 60. A posição X e a posição Y, isso vai variar dependendo se é o jogador 1 ou o jogador 2. Porque o jogador 1 vai ficar à esquerda da nossa tela e o jogador 2 vai ficar à direita. A gente vai fazer isso aqui logo depois. A velocidade 10. Se for o caso, a gente muda depois, tá bom? A posição X e Y vai depender se ele é o jogador 1 ou 2. Então vamos testar. Se o ID for do jogador 1, então a gente já sabe. Posição X vai ser igual a 0, porque ele vai estar no nosso canto esquerdo da tela. E a posição Y vai ser o meio da tela. Por outro lado, a gente usa o else if, tá? Se o nosso ID for do jogador 2, a nossa posição X vai ser igual a largura da tela menos a largura do nosso retângulo. E a posição Y vai ser igual a altura da nossa tela dividido por 2, que é o meio. Essa aqui não muda, independente se é jogador 1 ou 2. Então vamos deixar aqui lá de fora mesmo. A posição Y vai ser isso. A posição X que muda dependendo se for o jogador 1 ou se for o jogador 2. Então só repetindo aqui. Se o nosso jogador for o jogador 1,
a posição X dele vai ser 0. É o canto esquerdo da tela. Se for o jogador 2, a posição X dele vai ser lá no canto direito menos a largura. Porque quando a gente desenhar um retângulo, se a gente deixar ele já colado no canto direito, o retângulo vai ser desenhado para fora da tela. Então a gente tem que compensar a largura do nosso retângulo. Vocês vão entender, tá legal? Pronto, com isso visto, vamos então agora implementar a nossa função desenhar do nosso jogador, utilizando o Rect, colocando os seguintes parâmetros. A posição 1, posição X como primeiro, a posição Y como segundo, a largura como terceiro e a altura como quarto. Eu mudei aqui em cima, tá, gente? Eu acho que vocês não viram. Estava trocado, tá? 20 de altura e 60 de largura. Estava trocado, então eu voltei o que seria certo, que é a 60 de altura e 20 de largura. Pronto, a gente já fez que o nosso retângulo seja desenhado quando a gente chamar a função desenhar. Vamos chamar então, aqui embaixo a gente vem jogador 1, vamos chamar a função desenhar dele. Vamos jogador 2, chamar a função desenhar dele. Será que vai funcionar? Rufem os tambores. Tá lá, a nossa bola quicando. Vamos tentar, porque ela ficou com valores iguais e ela está na diagonal. Vamos deixar a bola quicando. Agora sim. A nossa bola quicando na nossa tela e os nossos jogadores desenhados. Só que a gente tem algum trabalho ainda a fazer. Afinal, a bola tem que, ao quicar no nosso jogador, ela tem que voltar. E se ela não acertar o nosso jogador nas laterais da tela, ela tem que sair e contabilizar um ponto. Mas, infelizmente, nós teremos que deixar o final do nosso jogo para um outro vídeo. Porque esse aqui já tem quase 30 minutos. Curta o nosso vídeo e se inscreva no canal, porque na parte 3 nós vamos enfim terminar o nosso jogo Pong, fazendo os nossos jogadores se movimentarem, a bola sair da área de jogo e contabilizar pontos. Depois eu também vou explicar como você vai poder disponibilizar o jogo que você fez para alguém e rodar na sua máquina também. Então se liga no canal para não perder nada. Abraços e tchau!